Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Danilo e hoje eu vou esclarecer uma dúvida que muitos alunos me perguntam. Eu já fiz muita aula particular explicando sobre esse assunto, então por isso eu decidi gravar uma aula que assim vocês vão conseguir ter esse conteúdo gravado para que vocês possam relembrar de todas as aulas que vocês já fizeram comigo. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre enviar e-mail, né? Ou seja, send e-mail. A linguagem que eu vou utilizar e o framework que eu vou utilizar é o Ruby on Rails. Mas não se apegue à linguagem, porque o que eu vou falar aqui é genérico para qualquer tipo de aplicação e também para qualquer tipo de linguagem de programação, tá bom? Então vamos lá, bora começar a aula. Tudo bem, então vamos lá. Como eu falei para vocês, o que eu vou falar hoje é independente de linguagem e independente de solução. Então eu vou falar aqui da parte de arquitetura muito genérica e depois a gente vai lá para o computador para fazer a implementação em Ruby on Rails. Mas eu vou explicar para vocês aqui de uma forma que vocês consigam entender que serve para qualquer tipo de aplicação, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é uma solução. Neste caso, eu falei que eu criei uma solução e ela é back-end e front-end, ou seja, uma solução web, tá? Tudo bem que você tem a opção de fazer back-end e front-end com uma aplicação Windows também, que tem pessoas ali que vão trabalhar só no front da aplicação Windows, ou seja, só fazendo o layout, e vão ter os programadores que vai fazer o back-end mesmo, fazer toda a iteração daquela sua aplicação Windows ou do seu aplicativo, tá? Então, mas aqui nesse caso eu estou falando de uma aplicação web. Bom, vamos lá. Muita gente, muitos dos meus alunos, começaram a fazer soluções em HTML, né, somente utilizando o front-end, e aí eles quiseram enviar e-mails, né? Eles queriam ter a opção de enviar e-mail para ter um formulário e enviar e-mail para aquela pessoa que quer um contato. Então, normalmente quando você está fazendo uma página comercial, uma página que a pessoa precisa entrar em contato com você, no suporte, alguma coisa. Então eles criam lá uma página HTML, onde tem um formulário e um botão OK aqui, que supostamente deveria enviar por e-mail essa dúvida que algum cliente está tendo em cima daquela página, né? Então, qual é a solução que muita gente me procura? Danilo, olha só, eu criei esse formulário, mas quando eu clico no enviar e-mail, ele não envia. Como que eu faço? E aí eu vou ver, grande parte deles só fizeram o front-end. Eles não fizeram uma solução que você faz um post para um servidor e esse servidor vai enviar os seus dados. Eles simplesmente criaram um HTML e acharam que o front-end ia resolver isso, mas não resolve. A única forma de você, com o seu sistema que você fez somente utilizando HTML mais CSS, a única forma de você conseguir é utilizando o comandinho mailto, né? Ou seja, quando você faz um link, e aí nesse link você vai colocar mailto, dois pontos e o e-mail. E-mail, arroba, alguma coisa, ok? Então, quando você faz isso, você vai ter um link na sua página, onde quando o usuário clicar, ele vai abrir o serviço de e-mail local. Se a pessoa clicar, vai abrir o serviço de e-mail, já redirecionando para o e-mail que você quer, ou seja, esse e-mail aqui, ó, é o e-mail da pessoa que vai receber a informação. Então, no caso, você criou uma página comercial e criou um link lá, fale conosco por e-mail. E aí você vai deixar o seu e-mail. Quando a pessoa clicar nesse link que tem o protocolo aqui, ó, Mailto, o que vai acontecer? Ele vai abrir o seu aplicativo, se você tiver no celular, vai abrir o aplicativo de envio de e-mail, ou se você tiver no computador, ele vai abrir lá o seu Outlook, ou qual seja o aplicativo, né, a aplicação do seu computador que envie e-mail. Então essa é a solução do Mailto. Então, ou seja, você no seu front-end está falando assim, ó, olha, tudo que eu trabalho na parte do front-end, eu rodo no computador do usuário, no caso de aplicação web. Então eu falo para ele, olha só, eu preciso que você envie um e-mail, então me dê um recurso da sua máquina ou do seu celular que tenha um envio de e-mail e abra para mim a opção de você enviar e-mail para esse e-mail que eu defini aqui, ok? Então isso é a opção do HTML fazendo somente como front-end. Mas se você quer que o seu servidor, você fez um formulário, aí tem aqui um texto, campo texto, e quando você dá um OK e ele envia, aí já muda as coisas. Por quê? Porque não é um HTML, não é o front-end, não é o computador da pessoa
que vai fazer aquele envio? É o computador, é o seu servidor. Seja ele uma API que você criou, seja ele o seu próprio servidor do seu sistema, mas quem vai enviar neste caso é o seu servidor, ok? Então, como é que vai funcionar toda essa tecnologia, né? Aí você vai precisar usar da tecnologia do front-end mais do back-end. Então, imagina que aqui você fez a sua solução. E essa sua solução tem o formulário, que foi feito ali com HTML e CSS, e quando você dá um OK, ele envia um post. O que vai fazer essa solução aqui? Ó? Ele vai fazer um post lá para o servidor onde está instalado o seu sistema. Uma vez chegando no servidor onde está instalado no seu sistema, o servidor ele vai olhar quais componentes ele tem na máquina. E aí é outra coisa que quando a pessoa cria um sistema back-end, ela acaba confundindo. Por quê? Porque ela faz o seguinte, ela pesquisa lá como enviar e-mail no Ruby, como enviar e-mail no C#, como enviar e-mail no Node.js. E lá você vai ver várias soluções de como você faz para enviar e-mail. O problema é, você vai lá, programa as linhas de código e manda todas essas linhas de código para o servidor. E aí quando você está na sua página HTML, você faz um post chegando ao seu servidor, você, desenvolvedor, já acredita que só por você ter feito esse código aqui, ele já vai enviar o serviço, ele já vai enviar o e-mail. Só por você ter feito o código aqui no seu back-end. E não é assim que funciona também. Como que funciona? O seu servidor ele tem vários componentes instalados. Para, por exemplo, que você coloque o seu servidor no ar, em pé, e ele te dê um número de IP, ou lá um CNAME, onde você digita www.nomedosite.com.br e ele abre aquele site. Para isso, o servidor, ou seja, o computador, precisa ter alguns componentes instalados. Então, o principal componente para você rodar uma aplicação web é o servidor de HTTP, ou seja, o Apache, Nginx, IIS, se você estiver usando Windows, mas você precisa de um servidor instalado, um componente de servidor web no seu computador. Uma vez que você tem isso, você vai ter o protocolo HTTP, onde ele vai fazer input e output no seu servidor, chamando outros componentes. Então, esse serviço aqui, ele passa a ser a porta de entrada de uma solução que vem da internet até o seu servidor. Para isso, ele vai ter que passar por esse serviço, que é algo instalado na máquina, né? É um exe lá, para quem conhece o Windows, um exe, ou uma lib ali, ou um RPM, ou seja, é um arquivo binário que você instala no servidor para que esse componente possa abrir um serviço web para você. Além desse componente, tem outros que você instala, como o banco de dados. Então, vocês que estão programando aqui, vocês já sabem que vocês precisam usar MongoDB, ou SQL Server, ou MySQL, ou qualquer tipo de banco de dados que vocês forem usar, Oracle. Vocês sabem que vocês precisam instalar esse componente no servidor. A mesma coisa é quando você vai instalar um Apache ou algum serviço de HTTP. Outras libs também, quando você vai utilizar, também é instalado no servidor. Exemplo, você tem uma aplicação que você precisa fazer um corte de imagem. Então esse corte de imagem é algo que é físico, o computador vai ter que fazer isso para você, o servidor vai ter que fazer isso para você. Então, além de você programar os comandos, você precisa mandar isso para alguma lib, fazer isso para você diretamente no seu computador. Então você vai ter que instalar coisas no seu computador. Não é diferente de quando você vai enviar o e-mail. Então, para que você possa falar para o seu servidor aqui, ó, o seu servidor, você programar no back-end e falar para o seu servidor enviar o e-mail, você precisa necessariamente ter instalado o serviço de envio de e-mail no seu servidor. Então, se você estiver lá no Linux, você vai colocar lá ó, yum install aí você vai colocar send e-mail. Se você estiver no Mac, breu install send e-mail. Se você estiver no Windows, você vai entrar lá nas configurações do Windows e clicar o serviço de e-mail, o SMTP, e vai mandar configurar o serviço de SMTP no Windows. Mas você precisa ter esse componente instalado no servidor. Caso contrário, todo o código que você fizer vai ser inválido. Por quê? Porque ele vai chegar no seu servidor, vai tentar enviar o e-mail e não vai achar o componente para enviar. Então, muitas vezes, quando você, no seu localhost, na sua máquina, você está programando e você configura toda a parte de serviço de e-mail e tenta enviar e-mail e o e-mail não chega, é exatamente por isso. Porque no seu computador local
você fez todo o código necessário de back-end para enviar o e-mail, mas você não tem o serviço de e-mail instalado no seu computador. Então, por isso, não vai enviar o e-mail, ok? Então, lembre-se disso. Quer que o seu serviço, que o seu sistema envie e-mail, no servidor onde o seu sistema está armazenado, você precisa ter instalado o componente de envio de e-mail, ok? Muito bem, muito bem. Existem alguns casos que você não vai usar o seu próprio servidor para enviar e-mail. Porque muitas vezes, quando você utiliza o seu próprio servidor, o seu servidor começa a fazer muito input e output e você começa a pagar muito caro nesse servidor ou ele começa a sair muito fora do ar, porque é muito processamento para ele. Então é daí que existe o System of System, ou seja, serviços que fazem coisas específicas. Então o que você pode fazer? Ao invés de você instalar no seu servidor um serviço de envio de e-mail, você pode configurar no seu código de back-end para que ele utilize um serviço de envio de e-mail. Ou seja, quando você estiver programando lá no seu back-end, você pode falar nas configurações dele que o serviço de e-mail não será localhost. Ele será de um servidor que eu configurei. Aí existem vários, por exemplo aqui Mandrill, por exemplo o SendGrid, tem vários. Hoje eu vou usar com vocês o SendGrid na nossa configuração, ok? Mas você pode configurar o serviço para que ele possa enviar o e-mail para você. Então, da mesma forma que você tem ali banco de dados na nuvem, que você tem servidores na nuvem, você também tem serviço de envio de e-mail na nuvem. E qual é a vantagem de você ter esse tipo de serviço? Evita spam, ok? Quando você começa a colocar o serviço dentro do mesmo servidor, já o Gmail e os outros e-mails que tem, Yahoo, quase todos os e-mails, eles já recebem milhares de e-mails por dia. E quando ele vê uma quantidade de e-mail do mesmo spam, do mesmo IP, eles acabam bloqueando ou jogando isso para a caixa de spam. Então o que você precisa fazer? Às vezes você precisa usar um serviço de envio de e-mail que rotaciona esses IPs, fazendo com que o seu e-mail não caia no spam. Fazendo com que a solução que você está fazendo não envie e-mail e caia no spam, ok? Então essa é uma solução que você pode utilizar para evitar a quantidade de e-mail que você envia para o seu usuário e acaba caindo no spam, e também para você conseguir ter um serviço, uma maior qualidade, dedicado somente para os envios de e-mail. Ah, Danilo, mas eu tenho que pagar? Sim, se você está utilizando um serviço de envio de e-mail, você obviamente vai ter que pagar por esse serviço. Mas existem vários serviços que você consegue enviar até 2.000 e-mails por mês de graça. Então você pode pegar uns serviços desses, que você vai enviar bastante e-mail de graça, utilizando esse serviço, e quando você começar a passar, aí você começa a pagar. Danilo, compensa? Acaba compensando, porque quando você deixa tudo que você precisa fazer dentro do mesmo servidor, você vai acabar pagando mais caro pelo seu servidor. E o seu site vai acabar saindo fora do ar. Então lá, lembre-se que System of System é importante. Sistemas separados em cada responsabilidade. E é isso que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Pessoal, eu dei um overview geral aqui de como que você faz para enviar um e-mail de um serviço que você está criando, de uma solução que você está criando. Se fosse uma solução desktop, é a mesma coisa. A solução desktop, ao invés de você simplesmente chamar um servidor porque não vai estar armazenado no local, se você está numa solução desktop, você precisa chamar uma API. Ou seja, você vai construir uma API que seja uma aplicação web, ok? E essa API vai receber parâmetros. Lá na sua solução Windows, você vai mandar para a sua API vai pegar esses dados e chamar toda essa arquitetura que eu falei aqui para vocês. E vai enviar o e-mail. A mesma coisa serve para um aplicativo. O aplicativo acessa a internet, chama a sua API vai lá, entra nessa arquitetura e envia o e-mail. Então tudo que eu falei daqui para cá é genérico para qualquer linguagem, para qualquer tipo de solução que você vai criar. Seja ela desktop, seja ela mobile, seja ela web, ok? Então agora a gente vai lá para o computador para que vocês possam ver na prática a implementação disso em um serviço, a implementação na realidade de um envio de e-mail em um serviço web, tá bom? Então eu vejo vocês lá no computador. Muito bem, então de volta a mais uma aula. Lembrando que essa aula é genérica, tá? A linguagem que eu vou usar agora para mostrar para vocês é o Ruby on Rails, mas vocês podem utilizar esses conceitos em qualquer outro tipo de linguagem, tá ok? E se vocês ficarem com dúvidas ainda, vocês podem me chamar a aula particular, vocês podem fazer a reserva por aqui, que eu vou entrar em contato com vocês e através de vídeo chamada eu vou resolver o problema junto com você, tá bom? Perfeito, pessoal, para o exercício de hoje, preparei aqui um sistema de chamados
para que a gente possa fazer esse teste aqui. Nesse sistema, basicamente, eu vou ter aqui alguns assuntos e posso mandar um chamado e, como administrador, responder esse chamado, tá? Ok, então eu tenho aqui uma seção onde o usuário está acessando. E aí esse usuário quer abrir um chamado, quer abrir uma solicitação, falando que está com problema no sistema ou alguma coisa que ele está mexendo. Então ele vem aqui, simplesmente clica em abrir um chamado, e aí ele fala, eu quero mandar sobre a pontuação. E aí ele coloca, a minha pontuação não está correta. E aí ele abre esse chamado dessa forma. Fala, pessoal, como posso corrigir minha pontuação? E aí, por exemplo, fez aqui uma pergunta e mandou salvar. Quando ele manda salvar aqui, qual é o objetivo desta nossa aula? Clicou no salvar, a gente precisa mandar um e-mail para o administrador que vai receber essa informação, ok? Então, cliquei no salvar, ele acabou de abrir o chamado. Mas como ele abriu o chamado aqui e está com o status aberto, a pessoa que está administrando o sistema, ou seja, do jeito que está aqui, ele vai ter que entrar, clicar em chamados e ver que tem um chamado aberto aqui para ele poder responder. E aí, somente neste momento, ele vai ter condições, então, de abrir o chamado e responder. Ou seja, clicou aqui em responder, vai mostrar os dados e aí ele tem como colocar a resposta aqui em cima do chamado, rodar e ele já vai mandar a resposta lá para essa pessoa. E aí essa pessoa aqui que está com outro chamado, ele consegue ver aqui que ele recebeu uma resposta e aí ele consegue ver a resposta e retrucar essa resposta dessa pessoa. E assim você vai interagindo, né? Voltando aqui no chamado, tá de novo aqui, e aí a gente tem condições de responder. Então eu venho aqui, vejo o chamado, faço as minhas alterações, respondo para o meu usuário e assim eu vou interagindo. Então o negócio que ficaria legal para a gente aqui é a pessoa que está recebendo o chamado receber uma notificação, um e-mail, e a pessoa que responde o chamado, neste ato de responder, o administrador também, ele acaba recebendo essa informação também por e-mail, porque senão ele vai ter que ficar entrando toda hora aqui no seu chamado e ficar clicando aqui para ver a resposta de um e de outro, dificultando o processo. Então o objetivo da nossa aula de hoje é fazer com que ele envie este e-mail nessa transação, ok? Beleza, então o que a gente vai fazer aqui na Primore, né? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é verificar esta rotina, que é a rotina que está aqui, onde a gente abre um chamado. Então, quando eu estou aqui no início e clico aqui em abrir chamado e dou um salvar, eu tenho que enviar algo por e-mail, ok? E também preciso configurar o meu servidor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá no meu serviço, aqui na minha aplicação Rails, e aí eu vou fazer o seguinte nessa minha aplicação. Eu vou dar aqui um Rails Generate -H, para vocês verem as opções que tem dos Rails Generate. E ele tem aqui, a opção de mailer, tá vendo? A opção de configurar o mailer. E é isso que eu vou fazer agora, Rails Generate Mailer, e vou dar o nome para o envio que eu quero. Então, e-mail fale conosco. Ok? Esse vai ser o meu objeto, a minha classe de envio de e-mail. Então ele já cria para mim algumas coisas aqui. Ele cria para mim o meu template preview, ele cria aqui o meu arquivo de teste, na realidade, então isso aqui é tudo para eu fazer o meu TDD. Ele cria para mim aqui o meu arquivo HTML genérico, ou seja, o meu master page, né, o meu layout principal, e cria para mim o arquivo, que é o arquivo que eu vou usar para enviar o e-mail, tá? Que é esse arquivo principal aqui e um arquivo de envio de e-mail aqui também na minha view, a minha pasta, na realidade, de envio de e-mail aqui na minha view, tá? Então essas informações que ele cria. Aí agora eu venho aqui para o meu projeto, eu tenho aqui o meu mailer e aí agora eu tenho esse objeto de envio de e-mail. Vocês vão notar que aqui no application, ele coloca a opção padrão, ou seja, o e-mail padrão que eu vou enviar. Então neste caso eu vou tirar esse e-mail aqui e vou colocar o meu e-mail aqui dentro. Então danilo.aparecido.santos@gmail.com, ou seja, esse é meu e-mail principal. Mas caso eu precise mandar e-mail por default, por padrão, né? Ou seja, ele vai mandar para esse e-mail aqui. Mas não é ele que eu quero. O que eu quero aqui é configurar este envio de e-mail específico aqui, que é o que eu vou criar essa solução para enviar quando o meu usuário responder um chamado, assim como eu, administrador. Então vou pegar aqui um exemplo de um sistema que eu já fiz, para que a gente possa se basear no que está feito nele, tá? Então aqui, eu tenho um exemplo aqui que é o que eu vou utilizar, tá? Então peguei um pedaço aqui de código e vou colocar assim, e-mail, underline, abertura,
chamado. E aí o que eu vou colocar aqui, ó? O chamado, só isso que eu quero, o chamado. E o chamado já tem a ligação com o usuário. Então vamos dar uma olhada aqui no esquema. Esquema, vamos ver aqui se ele tem ligação, chamado. Ó, o chamado tem ligação com o usuário, ou seja, já tem tudo que eu preciso. Então eu vou vir aqui e vou passar o meu objeto chamado chamado. Nesse meu objeto chamado, eu vou passar o meu, para minha variável de instância, né, a minha variável para que eu possa utilizar o meu template, esse dado aqui. Aqui no meu e-mail, ou seja, aqui e-mail com cópia, eu não vou mandar para ninguém. Já o e-mail que eu vou mandar para o administrador, nesse caso, é esse daqui. Ó. Então, neste caso, quando abre um chamado, para quem que eu vou mandar esse e-mail? Para quem que eu vou mandar? Neste caso, eu quero mandar para o administrador, ou seja, a pessoa que está aqui, ó, esse cara aqui que eu quero que ele mande, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, neste caso, somente neste caso, colocar aqui este e-mail, que é o e-mail do meu administrador para receber, tá bom? Ah, na realidade aqui é o usuário, né? Aqui, ó. Meu administrador é esse aqui. Eu quero que esse aqui receba, tá? Eu tenho todos os administradores. Eu posso fazer também algo assim, ó. Por exemplo, eu quero enviar para todos os administradores. Eu venho, entro aqui e posso fazer um loop enviando para todos os administradores. Mas o caso aqui é somente para mandar para um administrador. Eu não vou complicar a situação. Então vou pegar esse dado e vou colocar ele aqui. Então vou mandar assim, ó, para esse e-mail fixo, que é o e-mail meu de administrador. Então toda vez que eu chamar essa abertura de chamado, eu vou mandar para esse e-mail aqui, ok? E aí eu vou colocar aqui, ó, um exemplo, abertura de chamado, fale conosco. Ok? Então esse vai ser aqui o título, o subject, ok? E aí o conteúdo que vai aqui dentro, a gente vai criar esse arquivo dentro da pasta mailer com este mesmo nome, para a gente poder trabalhar, ok? Já aqui na Views, a gente tem então, dentro de layout, o layout de envio de e-mail HTML. Então esse aqui é o layout de envio de e-mail HTML. E aqui no yield vai vir o nosso código, ou seja, o pedaço de código que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar aqui um H1, somente para ficar mais bonitinho, e aí eu vou colocar assim, ó, fale conosco e-mail. Pronto. E aí aqui dentro eu vou precisar então, ó, nesse fale conosco mailer aqui, ó, eu vou precisar criar então o arquivo que vai enviar pra gente, né? Então vou dar um novo aqui e vou criar o meu arquivo. Então, peraí, deixa eu pegar um exemplo aqui que eu já tenho também. Então, view, contact mailer, vou pegar esse exemplo aqui que eu já tenho, copio daqui, pronto, beleza. Volto aqui no meu sistema atual e aqui eu vou abrir o diretório e vou colar esse meu arquivo aqui dentro. Então, venho aqui, colo ele aqui. Beleza, e esse nome que vai ficar aqui precisa ser o mesmo nome que eu dei para o meu sistema. Então, aqui, ó, dei para essa rota, né? Então, aqui eu falei, ó, abertura de chamado, né? Então, aqui tem que ser o mesmo nome, ó, abertura de chamado.html.erb. Aí, aqui dentro, eu vou colocar somente as coisas que eu quero. Então, vou colocar aqui uma div e vou colocar assim, ó, novo chamado recebido. E aí eu venho e começo a colocar as informações. O L, fecha o L e vou criar alguns LIs aqui. E aí nesse LI eu vou colocar, por exemplo, nome e o nome do usuário. Então, vou abrir a tag dinâmica do Ruby, igual chamado.usuário.nome, ok? Então, estou colocando o nome dele. Nesse outro caso, vamos ver aqui os campos que tem de chamado. Aqui, ó, esquema, assunto, né? A gente pode colocar aqui o assunto do chamado. E aí a gente vem aqui e põe assunto.nome. Opa, na realidade é só assunto, que é uma string, né? Isso. É isso mesmo. Aqui o comentário, que é um text. Então eu venho lá e coloco aqui no meu negócio o comentário. Comentário, que é o conteúdo do chamado. Comentário. O que mais que eu tenho aqui? Usuário, administrador, lido, não, situação. Ó, eu posso colocar também a situação, né? Então vamos colocar aqui a situação. Na realidade, a situação é aberta ou não, lido ou não, status.
A gente põe o status, não. Ah, tá bom, já é o suficiente o que está aqui. Ah, categoria. Bom, vou botar categoria também. Legal, então vamos vir aqui, categoria, e aí a gente põe aqui categoria.nome também. Ok? Então, é isso daqui que a gente vai receber quando enviar o e-mail, ok? Beleza, e aí quando você vai utilizar, você tem que fazer da seguinte forma, ó, deixa eu pesquisar aqui, o delivery, aqui, bonitinho do jeito que eu quero. Perfeito. Aí, gente, o que acontece? O nosso template de e-mail já está aqui funcionando. A nossa ação também já está funcionando. Agora, o que a gente precisa fazer? Quando a gente for chamar o objeto de envio, a gente vai chamar ela dessa forma aqui, ó. O nosso objeto e o chamado, na realidade, a função que a gente vai utilizar. Nesse caso, é a abertura de e-mail e vou passar aqui, ó, o chamado, ou seja, aquele chamado que eu acabei de criar e vou dar um deliver. Não esqueça de dar um deliver aqui, ó. No Ruby, se você não der esse deliver, ele não vai enviar o e-mail, ele só vai criar a instância, ok? Então, o deliver é o que vai dar ação para enviar o e-mail, tá bom? Então, eu vou pegar esse dado e vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no meu controller e o controller de chamados. E aí, no meu controller de chamados, eu venho aqui, ó, e crio o chamado, né? Na hora que eu crio o chamado. Então, aqui, ó, criei. Na hora que eu criei o chamado e salvei, depois que eu criei, eu posso fazer o envio do e-mail. Então, olha lá, ó, criei o chamado e faço o envio do e-mail. Se eu vou responder o chamado, fiz alguma atualização no chamado, eu venho e posso colocar aqui também, ó, no meu chamado, eu mando enviar o e-mail, tá vendo? Mas também eu posso fazer o seguinte, toda vez que eu responder um chamado, ó, eu estou criando um novo, salvei esse chamado e eu ponho aqui, ó, no envio, tá vendo? Então aqui eu estou mandando e-mail para mim em todas as iterações que eu estou fazendo aqui com o chamado, tá vendo? Salvei, e aí agora vamos começar a fazer os testes no nosso localhost. No nosso localhost ele vai começar a mostrar aqui o template de envio de e-mail, mas não vai estar enviando nada porque, como eu falei para vocês, o serviço de send e-mail não está instalado na minha máquina, né? Então olha lá o que vai rolar. Ó. Eu vou vir aqui agora e vou começar a criar um chamado de novo. Então vou vir aqui, vou criar um chamado novo, teste, e vou dar um enviar. Acabei de enviar esse chamado teste. Ó, vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Ele tentou fazer algumas informações, tá? Veio, passou aqui, criou o chamado e aparentemente ele não enviou e-mail neste caso. Por quê? Deixa eu dar uma olhada aqui nas ações. Ó, administrador, não. A ação que ele entrou aqui, ó. Aí ele entrou em multiclube chamada. Aqui ele tem um outro lugar, ó. Tá vendo? Ó? É esse outro lugar aqui que eu tenho que colocar o envio de e-mail também. Então vou vir aqui. Aqui eu tenho mais uma ação onde eu envio o chamado, tá vendo? Então aqui, ó, alterar o chamado, responder o chamado, aqui também. Então tem outro local aqui, ó, que eu tenho que fazer o envio. Então vou pegar essa minha informação do envio e vou colocar aqui também, para que quando eu salvar o chamado, ele faz o envio nesse caso. E nesse outro caso também, ó, quando eu salvar um novo chamado, ele também faz o envio do e-mail. Então estou utilizando aqui em todos os lugares que eu salvo o meu chamado, para que eu possa, então, receber ou mandar um e-mail para o administrador notificando ele de qualquer coisa. Então, aqui é o local onde eu estou alterando para funcionar essa parte. Onde eu estava mexendo lá era o local que eu estava alterando para funcionar essa outra parte. Então, se eu criar um chamado aqui, ele possivelmente vai abrir um e-mail. Mas eu vou utilizar ele desse lugar aqui agora. Então, vou clicar de novo para enviar o e-mail, vou colocar aqui outro teste e vou clicar em salvar. Cliquei em salvar, olha lá, ó, ele tentou fazer o envio e olha que agora ele deu erro, viu? Como que ele deu erro? Ele deu erro no meu template de envio de e-mail, ou seja, ele já tentou enviar o e-mail e o meu template está dando problema. Então eu vou pegar aqui e vou corrigir o meu template. O que é que está acontecendo nele? Ó? Vou dar uma olhada aqui no meu template. Deixa eu pegar um pedaço do código aqui para buscar no meu servidor. Ó, tá aqui. Então o que eu faço? Olha lá que interessante. Aqui no meu serviço de e-mail, eu mando uma variável de escopo para cá. Só que no meu e-mail aqui, ó, no meu template, eu estou usando uma variável comum, não uma variável de escopo. Então aqui está errado. Ó. Coloquei a minha variável de escopo. Ok? Beleza, volto lá, dei um reload, vou tentar enviar. Pronto, agora ele enviou. Agora vamos dar uma olhada aqui no servidor, como é que ele ficou. Ó, o servidor, ele vai fazer todos os requests, né? Aqui é onde deu erro, e aí aqui é onde foi. Olha lá que interessante, ó. Ele mostra para mim aqui, ó, já como estivesse configurado. Então, eu estou enviando e-mail para este e-mail, nesta data, veio deste e vai para este. Tá vendo? Olha lá, ó. E aí tem aqui, ó,
os dados que ele está enviando. Ó. O que ele está enviando aqui, ó, no corpo do e-mail? O título, abertura de chamado, aqui os dados, ó, fale conosco, nome Danilo, teste, comentário e categoria, tá vendo? Então é esse aqui que ele está tentando enviar no nosso servidor. Como não tem o serviço de e-mail instalado, ele não vai fazer o envio para mim, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o deploy desse sistema e configurar o serviço de e-mail lá no meu servidor de deploy. Porque agora eu já sei que ele já está configurado, eu já sei que aqui, ó, essa aqui é a informação necessária que eu preciso para saber que ele está tentando enviar o e-mail, ok? Mas ele não vai conseguir por causa do meu componente. Então agora, olha lá, eu vou simplesmente comitar todos os meus dados, instalando envio de e-mail no servidor, e agora, com essa instalação de envio de e-mail no servidor, eu vou fazer o push aqui para minha aplicação. E aí ele vai começar a fazer o deploy lá para mim. Porém, lá no meu servidor ainda não está com o serviço de e-mail instalado. E eu vou precisar configurar lá no meu servidor esse serviço de e-mail, instalar ele, para que eu possa fazer esse negócio funcionar, ok? E para isso eu tenho aqui o meu serviço que eu estou utilizando, é o Heroku neste caso, tá? Então, aqui dentro eu tenho as informações onde eu posso configurar o meu e-mail, tá? Então vamos lá. Primeiro passo que eu vou configurar aqui, deixa ele terminar o deploy. Está carregando aqui. Deixa ele terminar. Processando. Legal. Perfeito. Agora vamos lá. O que eu preciso fazer neste caso? Vou vir aqui em Resources. E aí no meu caso aqui, ó, eu não tenho nada de serviço de e-mail. Se eu tentar fazer o envio do Fale Conosco no meu serviço aqui, vai funcionar? Vamos tentar aqui, ó, Heroku Open. E aí eu vou abrir agora o dado aqui no servidor. Agora eu estou diretamente no servidor, tá vendo? E eu vou tentar aqui, ó, abrir algum chamado. Então, eu vou pegar e entrar na área do usuário. Então aqui, cliente, CPF, igual, deixa eu pegar um CPF de um cliente aqui para acessar a área do usuário. Vamos lá, pegar esse CPF aqui. E aí eu vou tentar enviar este e-mail aqui, ó. Estou aqui, acessei, criei um novo chamado, elogio, muito bom. E aí eu vou tentar enviar um e-mail. Ó, ele tentou e deu erro, ou seja, não conseguiu enviar o e-mail. Agora nós vamos ver o porquê que ele deu erro aqui, ó. Heroku com Heroku Logs. Vamos ver no log aqui o que aconteceu, para a gente conseguir entender o que está rolando. Ó, ele está tentando aqui fazer a configuração do envio do e-mail, ó, e ele não conseguiu. Por que ele falou aqui? Ó, Net SMTP is busy, ou seja, está ocupado. Você não tem permissão para enviar um e-mail aqui. Você não tem permissão para isso. Não deixa você enviar. Ou seja, é isso que o meu servidor está me falando. Porque eu não tenho nada configurado e eu não tenho nada falando que eu preciso enviar para ele. Nada que eu tenho aqui configurado para que eu possa enviar esse e-mail, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou configurar a minha aplicação, vou configurar o meu servidor para um serviço de e-mail. Então vou vir aqui, vou falar aqui no meu servidor que eu quero instalar um serviço chamado SendGrid. Esse serviço SendGrid é o serviço que envia e-mail. Então vou deixar aqui como free, vou instalar e ele vai deixar aqui instalado para mim. E aí ele tem a configuração do SendGrid padrão, que é o que eu vou pegar aqui agora para colocar para vocês. Então vou vir aqui no sistema que eu já tenho e vou pegar aqui os dados de configuração do SendGrid. E vou vir na minha aplicação e aqui diretamente no meu configuração, aqui na configuração, vou vir aqui no meu environment e vou vir aqui em production. Aí neste local eu vou colocar a configuração necessária para o meu serviço que eu estou utilizando, o SendGrid, enviar para mim o e-mail. Então uma vez que eu coloquei o SendGrid no meu servidor, ou seja, uma vez que eu venho aqui no Heroku e configuro o SendGrid, ele sozinho já adiciona para mim as variáveis de ambiente, ou seja, o SendGrid username e o SendGrid password. Então eu já consigo pegar essas variáveis de ambiente diretamente do meu servidor, ele já configurou para mim. E aí depois eu venho e coloco aqui as informações que eu preciso para o SMTP, né, que é o sendgrid.net, e coloco aqui o meu login e senha aqui padrão e qual que é o domínio que vai vir. E prontinho, já está tudo configurado aqui, a porta, tudo certinho para fazer o meu envio. Salvei, e aí o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar isso aqui para o meu deploy. Então, git commit, -am,
configurando e-mail. E aí eu vou fazer o deploy novamente. Então, git push aqui para fazer o deploy. Deixa ele terminar aqui o deploy e a gente vai fazer um novo teste agora, já tentando fazer o envio do e-mail. Prontinho, deploy feito. Agora eu vou acessar novamente aqui o meu servidor e o meu serviço, né? E vou tentar agora, aqui o meu serviço que está dando erro, vou voltar e vou tentar enviar novamente. Então, muito bom 2, e vou tentar enviar esse dado aqui por e-mail. Então, vou dar um salvar, ó, pensou e enviou. Ou seja, agora eu vou vir aqui nos meus logs, Heroku Logs, e aí agora vocês vão ver que ele já vai mostrar que ele, ó, conseguiu acessar e conseguiu enviar o e-mail para mim. Ou seja, esse e-mail aqui, ó, possivelmente já vai chegar no meu e-mail. Então agora eu vou acessar o meu Gmail aqui, para que vocês possam ver o dado que eu mandei enviar. Ó, vamos ver aqui, tem que esperar um pouquinho, porque ele demora um pouco para chegar. E tá aqui, ó, tá vendo? A abertura de Fale Conosco. Cliquei aqui, prontinho, tá aberto, Fale Conosco e-mail, chamado e todos os dados aqui funcionando bonitinho para mim. Ou seja, acabei de fazer a configuração do meu serviço de e-mail, acabei de enviar o e-mail e já funcionou aqui para mim, ok? Então, pessoal, se você for fazer uma API no seu sistema, saiba que vai ser o mesmo padrão. Você vai ter que criar uma API que vai receber esse dado e vai fazer o envio de e-mail, caso você esteja usando um aplicativo, caso você esteja usando uma aplicação desktop. Se você estiver usando ali um serviço igual eu estou fazendo aqui, uma aplicação que você criou, da mesma forma, você vai acessar o servidor e vai fazer com que o servidor envie o e-mail, tá bom? Então aqui eu configurei para vocês verem como é que funciona, e aqui dentro você tem todas as configurações do seu SendGrid para você saber aqui o que está sendo enviado, quantos e-mails foram enviados ou não e tudo mais. Então, como é que você consegue, dentro desse serviço, visualizar quantos e-mails foram enviados? Aqui ele mostra, ó, quantos e-mails foram enviados e tudo mais. Eu não vou confirmar aqui agora, mas aqui ele mostra, ó, tá vendo? Ele foi enviado um e-mail, tá aqui funcionando bonitinho. Então, conforme você vai utilizando a sua aplicação e ele vai colocando, você vai conseguindo ver aqui. E tem aí vários e-mails que você pode mandar por mês, tá bom? De graça. Então é assim que funciona, tá bom, pessoal? Então é assim que você consegue fazer um serviço que vai enviar e-mail. Não adianta só você fazer o HTML num formulário, né? Dessa forma, opa, deixa eu pegar aqui um que está aberto, dessa forma que está aqui, ó, e clicar em enviar, achar que vai enviar. Não, você tem que mandar para o seu servidor e o seu servidor tem que entender que você recebeu alguma informação e ele de back-end vai fazer esse envio para você, como eu acabei de mostrar aqui, tá bom? Pessoal, então é isso. Para você que gostou da aula, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar. Eu acredito que várias pessoas vão querer conhecer esse conteúdo. Liga lá o sininho lá para que toda vez que eu subir um vídeo novo, vocês já ficarem sabendo também, ficar antenados e ter sucesso na carreira de vocês. Eu acredito muito em vocês e sei que vocês vão conseguir ir muito longe e, consequentemente, superar todos os conhecimentos que eu tenho aqui. Eu não tenho dúvidas disso, tá bom? Acredito muito em vocês. Então, vou ficar por aqui. Para você que ainda tem dúvida, não esquece de marcar a aula particular e até mais então e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!